Boa tarde, cara amiga e caro amigo telespectador. Iniciamos aqui mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para as férias divertidas, sem ecrã, offline, em família. Será que é possível? É o que vamos tentar saber com a coordenadora do Centro Educativo Crescer com Valor. Está aqui conosco ao longo deste programa. Primeiro, boa tarde, Cátia Araújo Leite. Boa tarde, Odair, e boa tarde lá em casa. É um prazer estar aqui consigo para esta conversa que pretendemos que vai ser muito interessante para darmos dicas para as pessoas que estão de férias durante este período. O prazer é todo meu. E lembrando também que ao longo deste programa vamos ter outras participações de cidadãos que nós recolhemos. Hoje o nosso tema de conversa é férias divertidas sem ecrã, offline em família. Estamos aqui a receber, portanto, Cátia Araújo Leite. Primeiro, eu gostaria de saber quais são os efeitos benéficos para a saúde de tirar férias. Estamos agora em agosto, muita gente está de férias. Porquê e que benefício que isto traz para a nossa saúde? Assim, férias são sempre bem-vindas. E férias servem para quê? Servem para repor as energias. Férias é sinônimo de descanso. Vamos recarregar as baterias. E, principalmente, depois de 9 meses de aula, as crianças e os adolescentes precisam imenso de férias, de descanso, de ar puro, de passeios ao ar livre, também de dormir mais horas e de, muitas vezes, não fazer nada. Porque as crianças e os adolescentes também se sentem cansadas durante o período escolar, como nós os adultos durante o nosso período de trabalho. Então, férias é sinônimo de descanso, de repor energia. Faz bem à mente, faz bem ao corpo, faz bem à pele, porque nas férias nós vemos que a pele começa a ficar mais sentada. A não ser se vamos ao mar, muitas vezes é que temos aquela pele mais, um pouco mais queimada, mas do resto, quem não vai muito à praia ou então as piscinas tem aquela pele sentada. Então precisamos repor as energias. Então está a nos dizer que nas férias descanso deve ser prioridade? É a prioridade. Deve ser prioridade, deve ser tomada como algo necessário, útil, importante, tanto para as crianças como para os adultos, porque a partir do momento que nós temos a mente descansada, nós podemos ser mais criativos, nós podemos produzir mais, nós podemos utilizar mais as nossas habilidades, porque a mente já está descansada. Quando nós falamos de descanso, temos também que ajudar os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras que estão a nos acompanhar neste momento. É descansar, mudar de rotina, aumentar o nosso horário de dormir, dormir menos, vamos dormir mais tarde. Explica-nos isso. Assim, nas férias a tendência é uma certa desorganização. A tendência é dormir mais tarde, comer fora do horário normal, bagunçar um pouco a rotina, mas não devemos bagunçar muito. Por exemplo, no que toca às crianças, nós devemos aumentar pelo menos 1 hora e meia, no máximo, durante as férias. Por exemplo, a criança que está habituada no período escolar a ir para a cama às 8h30, pode ir às 9h30. O adolescente que está habituado a ir às 9, vai às 10h30, 11 ou mais tardar. Por quê? Isso facilita no convívio familiar, ter mais tempo para fazer outras coisas, como ver um filme, ou então uma série televisiva, ou então conviver mesmo dentro do seio familiar. Ou dar um passeio à noite com a família, ou então com um grupo de amigos. No que toca ao sono, é importante ter horas razoáveis do sono em relação aos adultos. Mas no que toca às crianças, é fundamental cumprir um certo número, 8 a 9 horas de sono. Isso é fundamental. Então, as crianças que normalmente, no período escolar, vão para a cama às 8, nas férias, qual é o ideal? 9, 9h30, mais ou menos. É o ideal. E dormir um bocadinho mais tarde, né? E o adolescente aumentar mais, porque isso vai depender de cada idade. Porque se nós desorganizarmos o horário, quando o aluno ou a criança entra no período escolar novamente, vai ter, aliás, vai levar um tempo para normalizar,
o sono outra vez. Então, não é esticar demais. É dar um espaço adequado para a criança ter mais tempo para brincar, para conviver. Ou seja, se vai para a cama às 9h30, se antes ia às 8 e acordava às 7, agora tem que ficar lá pelo menos até às 9, né? Sim, Perto das às 9, né? no máximo às 10, a criança já recuperou o sono. Mas nada de... E o adulto? E o adulto? Não, vamos lá, é antes do adulto, o adolescente. O adolescente, porque o adolescente tem a tendência de querer dormir à meia-noite ou então mais tarde e depois acordar... E quer deixar todo mundo ir para a cama primeiro e depois é que quer dormir. Depois é que o vai adolescente dormir. tem disso, né? Exatamente. E depois no outro dia quer acordar ao meio-dia, à 1 da tarde ou então às 2. Ali começa a descontrolar o sono e também vai perder o dia quase todo. Por exemplo, há programas que se devem fazer logo de manhã, como, por exemplo, ir à praia. Perde-se. E o horário da convivência do pequeno almoço acaba perdendo-se. O almoço também. Então, acaba desorganizando. Então, é bom não esticar muito o horário durante o período das férias. E agora, ainda estamos nesta introdução, antes de começarmos a falar dos ecrãs mesmo, do offline em família, para ser mesmo divertido, para ver se isso é possível. Mas quantas pessoas vão de férias? Tanto as crianças, os adolescentes e os adultos devem desligar por completo das atividades que antes praticavam, por exemplo, desligar do estudo, desligar do trabalho, desligar das atividades que faziam antes, naquele período letivo, nós podemos dizer assim, para as crianças e os adolescentes, e os adultos esquecer do trabalho durante aquele período? Deve. É fundamental. Por que é fundamental? Se os alunos levarem, por exemplo, há professores... Os professores que têm alunos do primeiro ano até o terceiro ano... Dão um trabalho de casa. Dão um trabalho de casa. E isso não é bom. Não é atrativo para a criança e também é desgastante para a criança. Porque vai de férias, mas automaticamente tem aquela preocupação que vai fazer trabalhos de casa. E aquilo traz um pouco de desassossego. Então, o que é correto para as férias é deixa as crianças irem de férias para descansar. Mas a criança, quando vai de férias, não desliga completamente da escola. A criança fica sempre lembrando do que estudou. Passa na rua, vê um letreiro, já começa a ler o letreiro. Então, está a exercer a parte da leitura. Está em casa, por exemplo, a utilizar a cozinha, juntamente com a mãe, a fazer alguma receita. Lembra na matemática. Vai fazer um bolo, começa a fazer as contas. Então, lembra na matemática. Ou seja... A criança não desliga completamente da escola. O que é necessário é educar a criança em algumas atividades que vai ajudando a não esquecer de coisas que são académicas. Por exemplo, ao longo deste mês de agosto, Cátia Araújo Leite, deve ser normal pedir às crianças desliguem, por favor, não vamos agarrar ao material escolar, mas lá para o início de setembro, as aulas vão começar em meados de setembro, é a altura, assim, de começar ou não? Exatamente. Porque as férias são longas. Exatamente, principalmente este ano. Este ano vamos ter um ano letivo que vai iniciar no dia 19 de setembro. Então, eu acho que o mais correto em relação à escola é começar a preparar o aluno a partir de 1 de setembro. Nós vamos fazer isso no Centro Educativo Crescer com Valores. Vamos entrar daqui a pouco lá. O mês de julho e o mês de agosto devem servir para descanso. Tanto dos alunos como dos adolescentes. E também os pais. O que é que as crianças e os adolescentes devem fazer? Arrumar os materiais escolares, guardar cada um no seu sítio. E os pais devem incentivar os filhos, por exemplo, na leitura, durante o período das férias. Mas não é no livro escolar. É visitar uma biblioteca, é ir para uma livraria, é incentivar os filhos a comprarem um livro que chama a atenção. Por exemplo, as crianças pequenas gostam de cores. Então, compra um livro que tem desenhos. Então, a criança vai se motivando e vai lendo o livro. Também compra livros ou então ofereça um caderno para a criança fazer um diário das férias. Ali vamos estar analisando o quê? Vamos ver a criatividade do filho, vamos ver a capacidade da memorização quando a criança sai na rua. Começa a observar tudo à volta e chega em casa, começa a detalhar no caderno ou no diário.
em relação aos adolescentes, dá também essa parte de libertar desse compromisso escolar. Deixa os adolescentes saírem com os amigos, mas com um horário de sair e um horário de entrar na casa. Sempre tem que ter um horário, a hora de chegada, por exemplo. Sai X hora, mas tem que dizer, sempre. Senão não vai chegar a hora que quiser, não é? Exatamente. E muitas vezes vai chegar muito tarde. Principalmente agora no verão, porque temos calor, principalmente na maioria das ilhas, temos calor, então ninguém quer ficar em casa. Tem que ter a hora de entrada e a hora de saída. E se vai ficar até mais tarde na rua, que leva o pai e a mãe. Ou então um adulto por perto. Principalmente aqui, por exemplo, em São Vicente. Temos muitos jovens na rua até a meia-noite. Ou então até depois. Então é sempre bom ter um adulto por perto, assim, qualquer coisa, vai lá, busca o filho e leva para casa. É importante. Já falamos dos adolescentes, das crianças. E o adulto deve desligar como do trabalho durante as férias? O adulto deve desligar pelo menos 95% do trabalho. Responder os e-mails que são realmente urgentes e prioritários. Há coisas que às vezes é necessário abrir o e-mail e responder. Há telefonemas que são necessários dar uma resposta, dar um feedback de uma mensagem, mas não levar o trabalho para casa e não estar em contato todos os dias com o lugar de trabalho. Por quê? Isso desfoca a atenção dos adultos em relação à família. E também não viajar, sempre estar com o telefone ali, resolvendo assuntos profissionais. Aquilo não vai servir para ajudar a família. Tira a concentração do propósito em si das férias. Férias é para descansar. Férias do adulto é para estar com a família. É para viajar, é para ir à praia. Imagina ir à praia com o telefone. Não é bom. E acabamos dando um exemplo errado para os filhos. Mas está a dizer, ir à praia com o telefone não é bom, mas hoje em dia as pessoas vão para a praia, fazem fotos, colocam no Instagram, no Facebook, ou seja, estou na praia, olha como estou aqui feliz, e às vezes a pessoa nem está lá a interagir com o outro que está lá. Exatamente, mas esse é o mal do século, os telemóveis. Nós vamos à praia, levamos o telemóvel, ou então a criança ou o adolescente Mas pode-se levar o telemóvel e dosear, ou seja, não utilizar, pode. Ou seja, só utilizar para fazer foto, como já é uma máquina mesmo, só utilizar para fazer foto. Pode. Por exemplo, a praia é um lugar que nós não devemos concentrar nos telemóveis nem nos tablets. Nós devemos concentrar no perigo que nós temos à frente, que é o mar. Temos uma imensidão à frente. E na maioria das vezes levamos crianças, então precisamos concentrar nos filhos, nos sobrinhos. E em nós também, né? E em nós também. Precisamos também conviver. Vamos à praia passar um dia, vamos passar uma manhã na praia. Então, o mais importante é o convívio em si. Está lá e... Está lá. Podemos fazer fotos, mas não em cada mergulho... Não ficar preso ao ecrã. Exato. Chama alguém. Olha, faz foto aqui, faz foto ali. E a outra pessoa não vai divertir. Ou então, as crianças também sempre com o tablet nas mãos. Não, a família não diverte e nem goza do período que é do descanso. É para usufruir no sentido positivo e não estar ali sempre no ecrã e também dar satisfações. Há coisas que nós podemos publicar, há coisas que nós não devemos publicar, há momentos que nós devemos deixar só para nós. Nem tudo devemos publicar. Eu costumo dizer que podemos fazer 50 fotos, mas devemos publicar 5, 10 e não todas as fotos. E nós, aqui no programa Sociedade Aberta, ouvimos algumas crianças sobre essa questão de se é possível ter férias divertidas, sem ecrã, offline em família. Vamos acompanhar agora. Bom, na férias, vou usar o tablet ou o móvel que pisgar nesses períodos de férias ali normalmente? Sim, a tablet, mas como tu usar? Vou ter um hora específico que os pais te acham que eu vou usar ou vou usar a hora que vou quiser, tendo em conta que vou na férias? A hora como quiser. E que tipo de jogos normalmente vou gostar mais de teu? Free Fire, Minecraft e normalmente às vezes eu gosto até TikTok. E se dizer assim, a partir das onde sim, nessa férias sim, que tem mais utilizado a tablet, não tem fazer outros tipos de jogos, botava a ficar contente, dizer assim? Sim, senhor.
Que tipo de jogos tradicionais que você consiga, que você gosta de fazer? Futebol, basquete, às vezes mata e já não é mais. Fazendo jogos ali cima, de jogar mates, futebol, basquete ou jogar tablets, dizer qual é que eu queria fazer, qual é que eu estava a dizer logo, como queria logo a primeira? Futebol. Modo quem? Por modo de gostar e também a gente treina muito. Você gostar, por exemplo, de passar férias sem olhar para qualquer tipo de ecrã? Não. Modo quem? Mas é sempre estar em fotos e Você tinha que ter outras coisas para desenfadar. É necessário estar de móvel, na moto, te chegar, ou te falar com colegas, ou também te espiar que as fotos que te trote. E assim, por exemplo, te desenfadar melhor. sim. E na colónia de férias, o que é que você fazer? Você está sempre na móvel ou você fazer outras coisas? Não te fazer outras coisas, não te maquiar às vezes. E não te brincar, jogos. Que tipo de jogos estou a brincar? Aonde não brincar Uno e que as outras vezes não só te fala, não vês nada. Mas, por exemplo, aquele jogo que você fazer onde? É a primeira vez que botava a jogar Uno? Não, na casa sempre muito jogar. Bota fazer maquinha na casa, esse tipo de jogo lá. Minha mãe, minha pai e minha irmã. E você já sabe quando você está de maestro, fazer este tipo de jogos, ou você já mais sabe quando você está na móvel? Manhã, fazer um conto da minha família. Jogar. Meu pai e minha mãe, você já mais sabe. Sim. E você já que férias podia ser assim também? Tu deste uma férias, fazer coisas tudo em conjunto? Sim. Você tem tablet, móvel, o que você tem que você jogar normalmente? Móvel. Que tipo de jogos você jogar na boa móvel? Eu jogo futebol, Free Fire, Brawl Stars e Frec. E vou usar o móvel para fazer jogos, a hora que eu quiser, ou vou te perguntar para papá e mamãe primeiro se vou poder? Às vezes não te perguntem a mãe e às vezes não te põe ele, a hora como quiser. E vou usar o móvel só no período de férias ou quando vou na escola também vou poder usá-lo? Usar mais para pesquisar coisa como tem para pesquisar de escola e usar na férias também. Mas, por exemplo, tem jogos tradicionais que mamãe e papá de certeza sabe. A gente não vê que alguns jogos tradicionais, moda corrida a pau, correr orca, vou ouvir falar das coisas ali sim? Correr orca nunca, mas corrida de pau sim. E já vou chegar? E vou achar interessante? Se na férias, por acaso, eles dizem assim, eles onde sim que tem brincada na móvel, pelo menos durante um mês, botava a uma coisa direita? Sim. O que é que botava a fazer sem móvel? Estava basta e vai brincar com os amigos, não está a jogar mate, jogar bola. Onde passa a férias, também fazer jogo, manhãs primo, às vezes não vai jogar na móvel também. E jogar na móvel é importante, vou achar importante? Não muito. Não vou gostar. Você diz jogar na móvel mais naqueles momentos que boca tem ninguém quer fazer nada, mas bom, ou porque é algo que vou gostar? Porque eu nunca estou de ninguém mais me fazer um jogo ou brincar. E na colónia de férias que bota na Alegria, assim, o que é que vou fazer normalmente? Te jogar na móvel às vezes e não fazer jogo. Mas na colónia de férias também tem jogos que é para jogar na móvel? Não. Na colónia de férias, o que é que isto proporciona a pessoa de diferente? Fazer jogo e brincar. Mas aquela pessoa vou gostar de brincar, ficar mais ele. Que tipo de brincadeiras estou a fazer? Jogar matas. Jogar Izum não? Ah? A Izum, você sabe o que é jogar Izum? Não. Acho que isto não é pessoa de nenhum que jogo de azar, que o pai, a mãe, e que já provavelmente fazer. Não. Que tipo de jogos que mais gostou de fazer? Para além de jogar mates, acabou de dizer. Não te jogar pedrinha, 35. É o programa Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre férias divertidas, sem ecrã, offline, em família. Cátia Araújo Leite, enquanto diretora do Centro Educativo Crescer com Valores, nós acompanhamos aqui algumas crianças a explicar o que é que estão a fazer nas férias, a dizer também, não, até certa, não conseguem ficar sem o ecrã, né? Eu gostaria de ouvir o seu olhar sobre o que disseram
e vamos avançar com esta questão de férias sem ecrã. Pois é assim, as crianças têm razão. Não conseguem ficar sem os telemóveis e sem os tablets. Por quê? Porque já é um vício. É um vício porque não tem limites. Tem várias horas para usufruir do telemóvel e como não tem o limite, então acabam viciando naquilo. E até nas férias querem utilizar os telemóveis, os tablets e não querem sair desse mundo de tecnologia. Só que o que é preciso? É preciso uma educação familiar. Por exemplo, no Centro Educativo Crescer com Valores, eu proibi os alunos de levar os telemóveis. Mas ainda eu tenho cerca de 5 telemóveis ali, que é uma briga constante. Porque os pais também não ajudam. Porque férias é para conviver, férias é para divertir uns com os outros e não para isolar. E na maioria das vezes, quando se utiliza um tablet ou um telemóvel, não há convivência, é cada um por si. E muitas vezes falam entre si, mas não sabem nem o que estão a dizer, porque a concentração está naquilo que estão a fazer. Principalmente quando são jogos. O que acontece? Nos jogos, concentram para não perder. Então, ninguém convive com ninguém. As meninas, que a maioria gosta de TikTok, ali há uma convivência porque há uma certa concorrência, quem dança melhor. Então, cada um começa a observar os passos do colega, então vão ali interagindo. Mas, mesmo assim, há uma lacuna em termos da convivência. Porque... A mim que me chamou a atenção, por exemplo, a ouvir esses meninos, uma diz, não, eu apanho o meu telemóvel para jogar, para utilizar, hora que eu quiser. Exatamente. Isso mostra claramente a falta de limite e também a falta do comprometimento que os pais têm em relação à criança. Ou seja, há uma falha no controle. Porque os pais são responsáveis diretos das crianças. São os pais que devem delinear qual é o tempo máximo do uso das tecnologias. São os pais que devem dar e guardar os telemóveis. Não é deixar ali à frente da criança para utilizar a hora que quiser. Como o aluno disse, eu apanho quando eu quero. Não deve ser assim. Porque a criança que tem acesso qualquer horário começa a distanciar do foco em si. Porque no período da escola, se tem acesso ao telemóvel ou ao tablet, vai distrair em relação ao estudo. Nas férias, se vai para a colônia de férias, não deve levar tablet nem telemóvel. E eu já avisei isso no centro. Não deve. Por que não deve? Porque tira o foco das brincadeiras, dos jogos. A criança que vai ao parquinho, o que é que vai fazer no parquinho? Vai fazer jogos, vai jogar futebol, vai jogar basquete, vai andar ali no balões, os mais pequenos. Então, para que o tablet? Isto para quem tem parque infantil. Sim, para quem tem parque infantil. Aqui em São Vicente. Para as ilhas que têm parque infantil. E para as mas nas ilhas que não têm. Para as ilhas que não têm. Mas há sempre um campo de futebol. Sim. Há sempre uma praça. Que podem jogar. Exatamente. Há uma praça. Há muitas atividades que podem fazer. Há jogos que podem fazer em grupo. Por exemplo, corrida de saco. Há jogo de Aizum que mencionaste na entrevista. Que eu fiquei surpreso porque as crianças não sabem o que é. Não sabem o que é isso. Os pais precisam passar os jogos tradicionais para os mais novos. Precisamos cultivar brincadeiras mais atrativas para os filhos, para as nossas crianças. Precisamos também incentivar as nossas crianças a conviver mais uns com os outros, porque a convivência entre o ser humano é fundamental. O grupo deixa muita falta quando não há essa interação. É preciso desligar da tecnologia e passar a conviver mais com o grupo. Mas como tirar as crianças, principalmente, dos ecrãs durante essas férias? Como tirar? É possível tirar de uma forma pedagógica, não proibindo 100%. Sim, de uma forma pedagógica, ou seja, vais fazer atividade A, B, C, D e à tarde vais ver um desenho animado. Ou então vais jogar um pouco no teu tablet.
e não deixar a criança das 7 da manhã ou das 8 da manhã até às 10 da noite utilizando tablet. Porque ainda existem crianças que passam o dia todo em casa com um tablet ou um telemóvel. Há dias eu estava a falar com uma mãe, aliás, estava a falar com um filho que atendeu o telefone da mãe. Quando eu mandei passar o telefone à mãe, a mãe colocou o telefone no ouvido e eu ouvi a mãe dizer assim: esse telefone está quente, me queimou. Ou seja, há muito tempo ali a jogar. A criança já estava ali a jogar há muito tempo. Aquilo é prejudicial, tanto para a convivência da criança, para a visão da criança, para a mente da criança. Podemos ser seres antissociais ou não? Tornamos seres antissociais. E hoje, mais do que nunca, temos um aspecto que é fundamental, que nós devemos analisar, que é: precisamos retirar os filhos dos quartos. Muitas vezes deixamos os filhos ali no quarto, achando que estão bem, porque estão com um tablet ou um telemóvel, mas torna-se um ser antissocial. Foca-se somente no tablet, na parte tecnológica. E a parte essencial do ser humano foge do foco dele ou dela. A convivência familiar também sai. Então, é preciso uma educação dentro do seio familiar, de forma a retirar a tecnologia, pelo menos 90%. Não é tirar tudo, mas é colocar um horário adequado para cada idade. Acordar, nunca ir para o telemóvel logo ao acordar. Não, é errado. Perde o foco. Perde o foco, porque a criança que acorda, ou também o adulto, que vai diretamente para o telemóvel, perde o foco. Abre a mensagem, vê algo, tem que responder. Começa a responder, entra outra, vai respondendo. Ali perde muito tempo. No que toca às crianças, fica sem fazer a higiene, fica sem tomar o pequeno almoço no horário habitual, porque concentra-se no telemóvel. Eu tenho aqui uma afirmação que eu vou partilhar consigo de alguns especialistas durante a pesquisa deste programa, que dizem que o tempo longe dos ecrãs pode dar aos pais uma forma de modelar os comportamentos sociais dos filhos e oferecer mais oportunidades para interagir, para os ensinar e até para os ouvir de maneiras diferentes. Eu gostaria de ouvir um comentário seu sobre isso. Concordo plenamente. Por quê? Porque o período das férias é um período que deve ser aproveitado no seio familiar. Porque é um período que as crianças estão mais em casa. Então, os pais devem conversar mais. Devem exercer a arte da escuta. Ouvir os filhos. Saber quais são os medos. Saber quais são as ansiedades, os desejos, os sonhos. E vão lá ajudando naquilo que conseguem ajudar. E também orientando naquilo que é necessário. Também é muito importante porque passa-se a ter um horário, por exemplo, das refeições. Refeições, né? Exatamente, desculpa lá. E podem combinar pequeno almoço junto, podem combinar o almoço junto, porque muitas vezes durante o período escolar não se consegue fazer isso, porque o pai sai ao 12:30 e a criança tem que entrar à 1h. Então, muitas vezes, o pai e a mãe não conseguem chegar na casa para ter aquela refeição na hora. E como aproveitar, longe do ecrã, para modelar os comportamentos sociais e interagir bem com as crianças, com os filhos? Aprendemos naquela parte de o diálogo. Começamos a conversar com a criança. Muitas vezes nós não vemos determinados comportamentos que os nossos filhos têm, por causa da falta de tempo que nós temos com eles. E a partir do momento que estamos de férias, vamos notando os comportamentos. E há muita coisa que se pode moldar durante o período das férias. Por exemplo, muitas vezes temos crianças que são agressivas, mas no período da escola nós não conseguimos notar tudo. Mas no período das férias notamos isso, porque a criança que é agressiva lá fora é agressiva dentro da casa também. Fala com o irmão com um tom de voz alto, agressivo, fala com o pai de uma forma assim meio relaxada ou desleixada ou agressiva. Então vamos moldando esses comportamentos. Ou então também tem os aspectos de arrumação do quarto, os afazeres domésticos que é preciso contribuir.
E durante as férias começamos a distribuir os horários, as tarefas, pequenas tarefas dentro da casa. Ali cada um vai fazendo a sua. E quem não fizer já consegue se entender com o filho por que não fez e chama a atenção, ajuda se tem dificuldade em fazer ou se não aceita fazer essa tarefa, motiva de forma a conseguir fazer essa tarefa doméstica, por exemplo. Então vamos moldando os comportamentos dos filhos nesse período, porque é a parte que temos mais tempo de observar. Aqui diz também que é um momento sem os ecrãs por perto, ou seja, férias divertidas, offline, junto com a família. É um momento de poder ouvir também os filhos, as crianças, de forma diferente. Então, estou a pensar nas crianças, nos adolescentes. Agora pergunto-lhe, de que forma é que os pais podem ouvir de forma diferente os seus filhos nesse período, esse período que vão estar juntos, mais próximos nas férias? Sim, o período das férias traz uma calma. Porque durante o período da escola temos aquela agitação do tempo, aquela correria. Já nas férias temos mais tempo, temos mais tranquilidade, temos mais paz interior, porque não há aquela cobrança, tem que levantar cedo, tem que ir para o trabalho ou ir para a escola. Então, há o tempo mais alargado. O que é que temos que fazer? Ter aquela calma de saber escutar. Escutar sem apontar o dedo. Escutar sem criticar. Saber ouvir a criança e depois orientar a criança. No que toca aos adolescentes, nas férias, muitas vezes existe um conflito entre o adolescente e os pais. Porque Mas querem se o sair. adolescente não fala normalmente, normalmente responde com oi, não, sim, ok, como é que o pai, a mãe, o encarregado de educação pode estimulá-lo a comunicar melhor, sem o ecrã por perto, juntos, durante as férias? Criando programas familiares. Por exemplo, sair com os filhos é uma boa opção. E se tem criança e adolescente, faz programa diferente. Porque há programas que são para crianças e há programas que são para adolescentes. Por exemplo, quem tem adolescente em casa, sai para jantar, ou para almoçar, ou para dar um passeio, ou fazer uma caminhada, conversa com ele ou com ela, começa num assunto que sabe que gosta, depois vai introduzindo aos poucos aquelas coisas que nós sabemos que eles sabem, mas não querem falar. E aos poucos vão desabafando com os pais. Ali os pais vão orientando, mediante as dúvidas, as preocupações. Os adolescentes são, na maioria das vezes, um pouco fechados. Por quê? Tem medo do julgamento. Tem falta de confiança. Tem uma insegurança do que o outro vai pensar sobre isso. Do que o outro vai pensar sobre mim. Será que vai me achar isso ou aquilo? Então, é bom tocar no assunto que o adolescente tem dúvida. E também é importante aquela parte da confiança. Transmitir aos filhos a confiança. Estou cá para ouvir, sem julgamento. Na adolescência surgem muitas dúvidas em relação ao corpo, em relação ao namoro, em relação ao grupo. Então, é bom conversar sobre esses temas com os adolescentes. E nas férias pode ser uma oportunidade? Nas férias é uma oportunidade. Por exemplo, tens filho, vai com ele na praia de mar. Enquanto tomam banho, começam a conversar. Estão sentados ali a fazer um lanche, a beber um sumo. Começam ali a trocar ideias sobre aquelas pequenas coisinhas que sabes que o filho tem dúvida. Ou então que sabes que o filho quer ouvir da tua boca, que muitas vezes o filho quer ouvir do outro lado, do pai ou da mãe. Olha, eu sei que isso passa contigo. Vamos conversar. Mas vamos conversar sem crítica, sem o apontar do dedo, sem um julgamento. Crianças, sai para o parquinho, para a praça, vai dar uma volta também. Subir montanha. Subir também. montanha, ou andar de bicicleta, trotinete. Vai lá conversando, porque as crianças ou só fazer também... um passeio, né? Andar. Um simples passeio. E são coisas que não gastam dinheiro, só precisamos de duas coisas. Precisamos ter um pouco de tempo e um pouco de paciência. E vamos escutando as crianças. As crianças que já frequentam as escolas têm muitas, mas muitas dúvidas. Têm muitas inseguranças, porque as crianças sofrem nas escolas. Bullying, ansiedade, nervosismo, tem aquela preocupação durante o ano todo com as notas, com o comportamento.
aprendem com o grupo muitos comportamentos que não se deve reproduzir, mas às vezes acabam reproduzindo. Então, durante as férias, vamos observando, por exemplo, a linguagem das crianças, a linguagem dos adolescentes, o comportamento, a forma de vestir, a forma como dá uma resposta, principalmente os adolescentes. Nunca dão a resposta completa. Falta sempre algo para terminar. Como disseste no início. Sim, ok, oi, não. ok, tá bom. Não, está tudo tranquilo. Então, é preciso puxar mais para ouvir uma resposta em modo de uma frase, para entender qual é a dúvida, qual é a preocupação, qual é a ansiedade e em que posso, como mãe, como pai, ajudar o meu filho. E agora neste programa vamos ter também mais uma participação. Agora é a participação do pedagogo Jeremias Fernandes. Antes de mais, queria mais uma vez agradecer o programa Sociedade Aberta, para estar ali e interagir com os telespectadores sobre um tema extremamente importante e que é a forma que não podem interagir com as crianças, adolescentes, jovens lá na casa nesse período de férias e também desejar tudo que entra de férias, boas férias, principalmente professores, que merecer de facto uma férias saudável, que é para preparar para os desafios que não têm a nível da educação. Indiretamente a questão que vou colocar, é possível sim não tem férias desligado, não a 100%, mas desligado de ecrãs, tanto de televisão como de telemóvel ou de tablet ou computador. Como? Primeiro, há necessidade de criar uma rotina diferente e porque ali também pais têm que estar de férias. Ou então, tem pessoas que acompanham aquela criança e adolescente jovem no seu dia a dia e trabalhar um programa para ele sentir lá. Então, dar algumas dicas, de maneira que não podem fazer aquela férias mais longe do ecrã possível, nomeadamente se aquela criança, adolescente ou jovem tem numa comunidade que tem mar, por exemplo, mar é um bom lugar que é para fugir daquela tentação de só ter televisão ou estar na telemóvel ou na tablet. De manhã cedo, principalmente, por exemplo, volta de 7 horas, 8 horas, embora não saiba que na férias, a tendência é acordar mais tarde, mas é importante, a partir de 7, 8 horas da manhã, estar na mar, trabalhar em exercício físico, para crianças que ainda têm de ganhar aquela motricidade tão grossa como fina, lá na areia, basta mostrar a maneira que a coisa, está a fazer coração, está a fazer castelos, tem entrar aquela água que é para fazer alguns movimentos, que ela assim não tem de trabalhar outra coisa em simultâneo. Isso para uma criança que num contexto onde é que ele tem mar. Se uma criança está num contexto onde é que ele tem mar, ele vai também logo cedo a apreciar a natureza. Por exemplo, lá tem uma árvore, ou ele pode estar próximo de um lugar que tem alguns rochedos. Se em cada educação, a pessoa adulta que tiver junto meio, obviamente, vai explicar porque é conteúdo, aspectos que ele está abordando no jardim, que ele está abordando na escola básica e também que ele está abordando na escola secundária. Depois, não tem que outro contexto é que pode criar algum desafio maior, nomeadamente quando criança, adolescente jovem está de férias e seus pais que estão de férias e estão na televisão, no computador, na tablet ou no telemóvel, uma forma de dar a ocupação que é para ficar mais tranquilo lá no seu trabalho. Que eles têm uma situação extremamente desafiante para hoje em dia, porque muitas vezes nunca estou pessoas responsáveis que é para delegar aquela competência educacional e para isto ficar sem saída entre tendência de retirar ecrã durante férias e a questão de segurança de ele estar na casa. Por isso que aspectos que não devem levar em conta, sempre também característica de família, por exemplo, se nota numa comunidade onde é que a maior parte de criança, adolescente, jovem, pertence à família monoparental. Para a realidade cabo-verdiana, a maior parte das famílias monoparental é gerida para mulher.
E, obviamente, se isto tem trabalho, isto que vai conseguir fazer aquele controle. A nível de comunidade, que assim, não tem associações comunitárias, e que na férias te promover, por exemplo, colônia de férias, ou te promover férias mais saudável, onde é que tem jogos de futebol, jogos de mata, e tentar também resgatar contos de histórias por parte de que as pessoas mais adultas que têm ainda que preservar aquilo assim, que é algo que não perder com o tempo e que em termos de atitude e valores é extremamente importante. Então, naquelas comunidades onde é que não é possível que as crianças, por exemplo, frequentar em Praia do Mar, naquela primeira hora de manhã, ou depois de 4 horas, que é aquele horário que é mais indicado para especialistas em relação a benefícios que em Praia do Mar pode trazer para pessoas, tem essa opção ali, chegar junto de pessoas que têm alguma responsabilidade na comunidade, propor este tipo de jogos pedagógicos e já barato, muitas vezes é recorrente a material reciclável que pode conseguir trabalhar que já espera lá. Por exemplo, com bola de meia, atualmente quase que vou até bola de meia, mas me brinca com bola de meia, vou poder fazer um data tipo de jogos e vou te ensinar aquele menino, vou te ensinar aquelas crianças a reciclar. Que é que espadoço de roupa beige que tem, vou te apanhar um meia também, que já está beige, vou te fazer aquele meia, então já está, e vou dizer aquela bola à base de retalhos e aquele meia, te mostrar que, por exemplo, vou poder brincar jogo de mata, vou poder também fazer com que aquele jogo onde eu tenho 10 cubos, vou atirar, às vezes não tem crianças e que lá já te começar, por exemplo, a despontar a ser um bom profissional de handball. Não é? Num momento muito bom de handball, que haver assim, é o segundo país a nível da África de handball, e ele te começa exatamente a agarrar da bola. Então lá, nós começamos a trabalhar e tinha aspectos que é importante criança desenvolver desde tenra idade. É o programa Sociedade Aberta. Hoje aqui a falar sobre férias divertidas, sem ecrã, offline em família. Estamos aqui a receber a diretora do Centro Educativo Crescer com Valores, Kátia Araújo Leite. Ouvimos agora o pedagogo Jeremias Fernandes a dar boas dicas para as pessoas aproveitarem as férias em qualquer sítio de Cabo Verde. Ele deu boas dicas. Eu agora gostaria de saber, a Kátia Araújo Leite coordena um centro educativo que nesta altura estão a fazer colónias de férias. O que é que estão a fazer ali? O que é que as crianças, os adolescentes estão a fazer para ocupar da melhor forma o seu tempo e de uma forma saudável longe do ecrã? Pois é, o pedagogo deu muitos exemplos de como divertir as crianças e os adolescentes de forma barata, sem gastar dinheiro. Pois é, e nós no centro, nós andamos a fazer jogos tradicionais, nós andamos a fazer passeios educativos, nós andamos a ir ao mar. Há dias levei praticamente todas as crianças para o passeio na Bahia. Bahia é o melhor lugar para levar as crianças. Aqui em São Vicente, uma das praias para a criançada é a Baía das Gatas. Mas o mais barato é a Lajinha. O mais barato é a Lajinha. Mas a Lajinha tem que levar grupos pequenos e muitos adultos. Ou ficar naquela zona que as pessoas dizem a brincar que é infantário, ou algumas pessoas dizem também que é lardidoso, né? Exatamente. Eu já ouvi essa expressão. Pois é. E ali dá mais segurança para as crianças e também para quem leva as crianças. Eu acho que para tirar as crianças dos ecrãs, é preciso incentivá-las a fazer muitos jogos tradicionais. E são baratos, são divertidos, são interessantes. Por exemplo, temos corrida de pau, temos jogo de uril, temos jogos de carta, temos jogo de ringue, temos futebol, temos basquete também que pode ser introduzido ali, que andamos a fazer. Temos também brincadeiras tradicionais como batismo de bonecas. Eu fiz agora este final de semana com os alunos Miss de criança e adolescente, tudo com respeito.
sem aquela coisa de exibir a criança, nem ter também a criança com biquíni, essas coisas. E é interessante para as crianças, porque focam naquilo que dá risada, traz alegria, usa-se a criatividade. Temos também corte e costura ali no centro, que vai começar agora, esta semana. Temos tênis, aula de inglês, que é fundamental. Isso é uma forma de ocupar utilmente também as férias, né? Aulas de francês também, mas não naquela forma tradicional. Naquela forma tradicional. Aquelas aulas onde a criança se diverte. Então. Se diverte, interativa, usa jogos. É tipo o brincar aprendendo. O brincar aprendendo. O brincar aprendendo que fascina a criançada e que dá gozo em assistir. Também temos aulas fora do centro, porque as crianças passaram 9 meses dentro de uma sala. Então, eu acho que nas colônias de férias precisamos sair mais de 4 paredes. Então, eu tento fazer isso diariamente. E essas atividades foram decididas por si unicamente ou ouviu também aquelas crianças e os adolescentes para poderem saber o que querem fazer nessas férias? Não, eu fiz o programa ouvindo as crianças e os adolescentes. Eu não ouvi os pais. Por que eu não ouvi os pais? Porque os pais, muitas vezes, começam ali a ver problemas onde não tem. Muitas vezes os pais não querem que os filhos sujam as roupas, que apanham o sol. Não querem atividade plástica, pintura, não? Exatamente. Muitas vezes, então, é preciso escutar quem vai brincar, quem vai fazer parte da colônia. E eu ouvi os adolescentes e eu ouvi também as crianças. E outra coisa que eu faço ali no centro, eu modifico o plano. Porque se a criança não quer assistir a aula de inglês, por exemplo, quer fazer plástica, então vai para a sala que tem plástica e deixa quem quer assistir a aula de inglês. Se não quer aula de francês, vai para outro grupo. Porque eu tenho o conceito que, assim, nas férias é preciso dar aquela liberdade para as crianças escolherem. Temos também no centro aulas de culinária. Mas não é aquelas aulas de culinária onde o adulto faz tudo. É aquelas aulas de culinária onde a criançada e os adolescentes colocam a mão na massa. São elas que fazem aquelas coisas gostosas. Os adultos simplesmente supervisionam ali as aulas. Por exemplo, os adolescentes organizam os alunos por grupo. Aliás, os professores organizam os adolescentes e as crianças por grupo e vamos fazendo aquelas aulas. E nós tomamos conta do fogão, que exige muito cuidado, muita cautela. Mas são elas que fazem isso. E essas atividades vão até quando? Essas atividades foram programadas para ir até o mês de agosto, até o final de agosto. Só que como temos férias até 19... O ano letivo arranca no dia 19, pois né? Então vamos fazendo algumas modificações logo no início do mês de setembro. Vamos mantendo algumas coisas. Por exemplo, vamos retirar os passeios, no setembro vamos retirar os passeios fora do centro. Vamos concentrar nas atividades mais lúdicas dentro do espaço. E vamos também trabalhar a parte da leitura, que é fundamental. Que as crianças vão entrar no ano letivo novo, precisam estar ali atentas à língua portuguesa. Então vamos trabalhar essa parte da leitura, da produção escrita, e também vamos trabalhar a parte da criatividade no que toca a composições. Porque muitas vezes as crianças entram na escola, não têm aquela noção de como produzir um texto falando sobre as férias. Então vamos dar muita importância à língua portuguesa. E pronto, já estamos quase a terminar esta edição do programa. Já sei que aqui já deu muitas dicas, o pedagogo Jeremias também deu muitas dicas, as crianças disseram que estão a fazer, ou seja, temos um programa enorme com muitas dicas de como aproveitar as férias longe das telas ou dos ecrãs. Tem mais algum que gostaria de dizer? Tenho uma sugestão para casa. Jogos em família. Existem muitos jogos que podem ser feitos em família. Então, vamos desligar. Jogos em família? Vamos desligar. Temos o jogo das cartas, o Uno. Temos o jogo de mas dama. Mas o Uno tem que ser com muita gente, porque senão fica um jogo assim meio monótono. Pois é, mas temos famílias numerosas em Cabo Verde. Várias ilhas temos isso, então dá para fazer. Temos jogos de dama, também que dá para fazer em família. Temos
aquele jogo de... Temos, por exemplo, que as pessoas dizem mosquinha, mas tem que você pode fazer o desenho mesmo num papel e jogar também em família. Exatamente, pode-se fazer em família. Há uma outra coisa também que é muito interessante, fazer acampamento dentro da casa. Montar tenda dentro de casa. Montar tenda, para quem tem terraço, um quintal ou uma varanda. Façam isso, que isso vai fortalecer o relacionamento familiar e vai ajudar as crianças a lembrar do período das férias com um sentimento de alegria, felicidade no meio e da família. Cátia Araújo Leite, eu agradeço a sua presença neste programa. Foi uma conversa muito interessante para essas férias, para termos férias mesmo divertidas, sem ecrã e offline na família. Muito Obrigada eu. E você já sabe, pode rever este programa e pode rever os outros também nas nossas plataformas digitais. Também pode sugerir temas para nós conversarmos aqui em Sociedade Aberta. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv ou mesmo no Facebook da Sociedade Aberta. Voltaremos a estar juntos agora na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto. Vamos agora falar de um assunto que todo mundo deve gostar em Cabo Verde: natação, ensino de natação.